Numa pequena cidade, onde o cheiro de terra molhada se mistura com o perfume das flores silvestres, vivia um homem chamado Miguel. Ele não tinha fortunas, nem terras a perder de vista, mas possuía um tesouro inestimável: sua família. Para Miguel, cada amanhecer era uma nova página de uma promessa silenciosa, um pacto de amor e proteção selado com seus filhos. Uma promessa que o destino, com sua ironia implacável, estava prestes a testar da forma mais dura possível. Esta é a história de um pai que, diante da escuridão, descobriu que a força de uma promessa pode iluminar o caminho mais impossível. Miguel era um homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho e sorriso fácil. Sua esposa, Helena, era a alma da casa, transformando o pouco que tinham em um lar repleto de calor. Juntos, criavam Ana e Lucas, duas crianças que viam no pai um herói e na mãe um porto seguro. A rotina era modesta: o café da manhã com pão fresco, as risadas das crianças correndo pelo quintal de terra batida, e as noites em que Miguel contava histórias de mundos fantásticos, prometendo sempre um futuro brilhante para eles. A felicidade daquela família não se media em bens materiais, mas na força do laço que os unia, um laço tecido com os fios dourados do afeto e da cumplicidade diária. Cada gesto, cada olhar era uma prova de que, mesmo na simplicidade, eles tinham tudo. Mas a vida, por vezes, se assemelha a um céu de verão que, sem aviso, se fecha em tempestade. Um dia, no canteiro de obras onde Miguel ganhava o sustento da família, o inesperado aconteceu. Um acidente grave o deixou entre a vida e a morte. O som das ferramentas foi substituído pelo silêncio angustiante de um corredor de hospital. O diagnóstico dos médicos caiu sobre Helena como uma sentença. Miguel precisava de uma cirurgia complexa e caríssima, um valor que eles jamais conseguiriam juntar. A promessa de um futuro brilhante parecia se despedaçar. A esperança, antes tão viva, agora era apenas uma chama frágil, ameaçada pelos ventos gelados do desespero e da incerteza. Enquanto Miguel lutava pela vida em uma cama de hospital, sua família travava outra batalha do lado de fora. Helena, com os olhos marejados, mas o espírito inabalável, começou a costurar dia e noite, cada ponto uma prece, cada peça vendida um pequeno passo em direção ao milagre. Ana e Lucas, ainda tão pequenos, entenderam a gravidade da situação. Com a inocência e a coragem que só as crianças possuem, começaram a vender os doces que a mãe fazia e as flores que colhiam no campo. Cada moeda era guardada com um cuidado sagrado. Enquanto isso, nas poucas horas em que estava acordado, Miguel se esforçava nas sessões de fisioterapia, cada movimento doloroso um ato de teimosia contra o destino. Ele lutava não apenas por si, mas pela promessa que havia feito aos seus filhos. Se você se emociona com histórias de superação e acredita na força da família, deixe seu like para nos ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Os dias se transformaram em semanas, e o dinheiro arrecadado era uma gota no oceano do custo da cirurgia. O peso do desespero começou a esmagar o espírito de Miguel. Numa tarde cinzenta, ele olhou para Helena e, com a voz embargada, sussurrou que talvez fosse hora de desistir, que seu esforço era inútil. Foi nesse instante de escuridão profunda que Helena segurou sua mão com firmeza. Ela lembrou-o da promessa, não apenas a que ele fez aos filhos, mas a que eles fizeram um ao outro. Foi então que, como um sussurro divino, a notícia chegou. Um doador anônimo, tocado pela história da família divulgada na comunidade, havia coberto todos os custos da operação. Uma luz, vinda de onde menos se esperava, rasgou a escuridão, reacendendo a chama da esperança no coração de todos. A cirurgia foi um sucesso. A recuperação de Miguel foi lenta, mas constante, impulsionada pelo amor que o cercava.
De volta ao lar, ele ainda não podia retornar ao trabalho pesado, mas suas mãos, antes calejadas pela construção, agora se ocupavam em consertar pequenos objetos, em plantar uma horta no quintal. Ana e Lucas, felizes com a presença do pai, ajudavam em cada tarefa, transformando a reabilitação em um projeto familiar. A casa, que antes carregava o peso da angústia, voltou a se encher de risos. Aos poucos, a família não apenas se reerguia, mas se reconstruía, mais forte e unida do que nunca. Eles aprenderam que a verdadeira construção não é feita de tijolos e cimento, mas de amor, resiliência e fé mútua. A história de Miguel nos ensina que as maiores provações da vida não vêm para nos destruir, mas para revelar a força que reside em nós. Uma promessa, quando feita com o coração, se torna uma âncora, um farol que nos guia mesmo nas tempestades mais violentas. A força de uma família unida e a bondade de um estranho mostraram que milagres acontecem, muitas vezes, através de atos de amor. Que essa jornada nos inspire a valorizar nossas promessas e a nunca subestimar o poder da esperança. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe para que mais pessoas possam se inspirar. Até a próxima.